Vamos então ver como os times vêm para o campo. O Corinthians, 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 20 pontos no Brasileirão. Cássio no gol, número 12. A defesa do Corinthians tem Fagner pela direita, 35. Os dois zagueiros, número 3, Kleber. Ao lado dele com a 4, Gil. E pela esquerda, Fábio Santos é o número 6. O meio-campo do Corinthians hoje tem Ralf com a camisa 5, Elias, número 7, Petrus, número 40. E como tinha adiantado Mano Menezes, Renato Augusto, número 8, no lugar do suspenso Jadson. Na frente, Romero, número 11, Guerreiro, número 9. A dupla paraguaio peruano, o time de Mano Menezes para o jogo. O Palmeiras tem 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas no campeonato. Palmeiras tem 13 pontos ganhos e tem o goleiro Fábio, número 47. Os defensores, 13, Wendel. A dupla de zaga, Tóbio, é figura nova, veio da Argentina, do Vélez, número 2. Marcelo Oliveira hoje é zagueiro, 26. E Vitor Luiz, que vem da base do Palmeiras, 35. Renato, 23. Wesley, número 11. Felipe Menezes, que fez 2 gols contra o Avaí, número 18. E Mendieta voltando ao time titular com a 8 no meio-campo. O argentino Monchi, número 14. Henrique, número 19. Esses fazem o ataque do Palmeiras, o time do Ricardo Gareca. Sandro Meirahit apita a partida. O Sandro Meirahit tem como assistentes o Emerson Augusto de Carvalho e o Marcelo Vangassi. E os árbitros, aqueles que ficam atrás dos gols, Rafael Klaus e Leandro Bizio Marinho. Esse é o time de arbitragem. Gostaria de ouvir do Abel Neto um primeiro destaque do Corinthians. Vem aí para não deixar o Cruzeiro escapar, Abel. Exatamente, boa tarde, Kleber, amigos da Globo. Destaque para o Renato Augusto, que entra no lugar do Jadson suspenso, e o Renato Augusto que diz que vive a melhor fase desde que chegou no Corinthians, está bem fisicamente, bem de cabeça, livre das lesões. Vamos ver como funciona o Renato Augusto nesse meio campo corintiano, Kleber. Corinthians com uma camisa lá anos 70, né? O time do Rivelino jogava muito com essa camisa assim, ela branca com as faixas pretas. O Palmeiras, a Nathalie Gedra acompanha o Palmeiras, ganhou do Avaí. Reencontrou-se com a vitória, mas precisa também conseguir vitórias no Brasileirão, Nathalie. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E quer muito vencer esse primeiro Palmeiras e Corinthians aqui na Arena Corinthians. Durante a semana, o técnico Gareca diminuiu um pouco essa questão, falou que não é tão importante essa questão do primeiro clássico aqui na Arena Corinthians. É importante, sim, vencer o clássico. Ele, argentino, falou da dimensão, sabe o quanto é importante para o seu torcedor e para o clube a vitória sobre o Corinthians. Principal novidade do Palmeiras é o Mendieta, que volta a receber uma chance entre os titulares, Kleber. O time do Palmeiras com o Gareca fez 3 partidas, né? Ele perdeu 2 pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos e contra o Cruzeiro, venceu pela Copa do Brasil e está absolutamente acostumado com clássicos. Ele foi jogador do Boca na Argentina e foi por muito tempo técnico do Vélez. Os últimos recados, o último papo e a bola vai rolar aqui na Arena do Corinthians. O jogo vai começar a 12ª rodada do campeonato. Hoje nós vamos ficar ligadíssimos também na partida lá de Goiânia, entre Goiás e São Paulo, porque é um jogo com outra grande atração para o Campeonato Brasileiro. Depois de muito tempo no futebol europeu, o Kaká vai para os Estados Unidos no ano que vem, jogar em Orlando, mas passará este segundo semestre vestindo novamente a camisa do São Paulo, clube do qual ele é ídolo, como é de boa parte do torcedor brasileiro. O Kaká, tudo pelo menos programado para que ele estreie hoje jogando pelo São Paulo, e a gente, claro, vai acompanhar também. Como todos os lances do Campeonato Brasileiro, esse campeonato que chega à 12ª rodada, que tem o Cruzeiro já muito bem na liderança com 28 pontos, o Inter tem 22, o Santos e o Corinthians 20, o Palmeiras ficou um pouco atrás com 13 pontos por causa dos últimos resultados, então o Palmeiras precisa caminhar de novo, subir outra vez na tabela. O Corinthians fica de olho na liderança, de olho na segunda posição de fato nesta rodada, mas para não deixar o Cruzeiro disparar muito, são os aspectos. O estádio canta. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o primeiro clássico do novo estádio do Corinthians. E é um clássico com C maiúsculo. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras deu a saída, o Corinthians tomou a bola, o Palmeiras briga de novo e fica um perde e ganha nos primeiros segundos do jogo, até que ela chega ao goleiro Cássio e ele vai começar a organizar o que pode ser o primeiro ataque do Corinthians. Sai jogando com o zagueiro Kleber. Palmeiras dá uma
discreta adiantada na marcação. Agora uma definida arrancada para marcar a saída de bola. Obrigou o lançamento longo do time do Corinthians. Ela voltou, ficou com o Vitor, ele tocou de cabeça. Ela é outra vez do time do Corinthians. Renato Augusto se mexe lá pela esquerda. Vem o Petrus. Aí o Renato domina pelo meio, olhou na direita. Quem tá lá é o Fagner. Vai fazer a função do Jadson, o Renato. Fica ali pelo meio armando o time do Corinthians. Vai lá em cima, conseguiu o corte e depois ficou no chão. O Wendel queria falta, o Sandro Merahit não deu. Volta a bola para o time do Corinthians. Movimentação para o Petrus, dominou, tentou o drible, conseguiu chegar no fundo. Outra vez ele se livrou da marcação até que veio a cobertura. E a bola vai para escanteio. Primeiro minuto, primeira boa arrancada do Petrus. Primeiro escanteio do jogo. Olha como ele foi bem para o lance, ó. Saiu do Wendel, do Renato, e aí chegou a cobertura e ganha o escanteio o time do Corinthians. E é exatamente o substituto do Jadson, que normalmente bate os escanteios, que vai para a cobrança. Bateu o Renato Augusto. A bola passou. Foi falta. Ele tentou um voleio, uma bicicleta, e acho que acabou atingindo o palmeirense. A tentativa do Kleber, o juiz para o jogo, marca a falta. Falta do Kleber, ele volta para a defesa. Olha o lance aí, ó. Se tivesse pegado sua bola, seria um jogo perigoso. Acertou o Renato, falta, né, Paulo César? Falta, tiro direto, a maneira como o Kleber disputa a jogada, levantando demais a perna e atingindo o adversário. Falta bem marcada pelo Riz. E já provoca a primeira dor do clássico, aí o Renato sendo atendido. 1917 é o ano do primeiro Corinthians e Palmeiras, 97 anos atrás. Esse ano, os times se enfrentaram pelo Campeonato Paulista e houve um empate por 1-1 no Pacaembu. Os últimos jogos, todos eles disputados no Pacaembu. Aliás, falando em estádio novo, né, foi o estádio que mais vezes recebeu o clássico, o Pacaembu. 151 vezes Corinthians e Palmeiras jogaram no estádio do Pacaembu. Esse é o primeiro aqui na Arena do Corinthians. E vai daqui a pouquinho ter o primeiro na Arena novíssima do Palmeiras, que também está para ser inaugurada. Muita gente acredita que já no segundo turno do Brasileirão teremos um Palmeiras e Corinthians lá no novo estádio do Palmeiras. Bom, o Renato foi atendido, o médico do Palmeiras prestou bastante atenção nas reações do jogador e aí ele tem que sair do campo por ter sido atendido dentro do gramado. Já voltou. E o time do Corinthians tenta chegar de novo ao ataque no lançamento longo. Duas vezes o Marcelo Oliveira no lance. Renato Augusto bota a bola no chão. Elias trabalha com o Petrus. Movimentação do Elias. Chegou o Fábio Santos. Ele reclamou de toque de mão. O árbitro estava em cima do lance e entendeu que se bateu na mão. Foi intencional. Foi bola na mão e não com intenção. Não seria então mão na bola. Por isso o árbitro não deu a falta. Estava muito perto. Sandro Riz estava em cima. E a distância também entre os jogadores, olha, por essa imagem a gente observa. O jogador do Palmeiras, ele está ali tirando o braço, a bola pega de forma involuntária, nada marcado, nada marcado. Não teve a intenção de colocar a mão na bola. Fez um movimento natural ali na disputa da jogada. Era o Renato, né, que estava no lance. O time do Palmeiras tenta chegar pela primeira vez, mas o árbitro está marcando uma falta de ataque. Parou o jogo e marcou a falta. Você lembra de cabeça quantos jogos o Sandro apitou na Copa? O Sandro fez 3 jogos. 3 jogos. É um bom número, né? Um bom número de escala. Um bom número de escala e ele atuou em alto nível. Foi muito bem nessas 3 partidas. Aí partindo para o campo de ataque, ou tentando pelo menos o time do Corinthians com o Fagner. Brigou, ganhou, tocou a bola no Renato. Acompanhou bem o Vitor para fazer o corte. Mas estava apertado. Não conseguiu deixar o Felipe Menezes em condição de sair para o jogo. Romero. Felipe Menezes vem no corte. Tentou o Mendieta. A bola voltou para o Vitor. Vitor Luiz. Lateral número 35. Vem da base do time do Palmeiras. Chegou ali rasgando no meio. Jogando para fora o Ralf. Vamos chegando aos primeiros 5 minutos do jogo. 0-0. Corinthians e Palmeiras. Falta marcada. Essa aí é uma grande discussão do jogo, né? O jogador pede por hábito contar os 9 metros e 15. Quando ele não pede e bate assim, tem que mandar voltar assim mesmo? Ele atrapalhou a cobrança? Sim, tem que mandar voltar.
E o Sandro deveria ter chamado a atenção do jogador do Palmeiras ali, que impediu a cobrança rápida por parte do Corinthians, que era favorável à marcação da falta. Vem aí pro campo de ataque o time do Palmeiras, chegando lá pela direita, o Wendel fez o cruzamento, passou pelo Fábio Santos. O time do Palmeiras ajeitou, mas não conseguiu bater pro gol com o Mendieta. Ela voltou, espirrou e fica de novo pro Palmeiras. O Bandeira está marcando a posição de impedimento, está parado o jogo. Para entender o lance, antes do primeiro empurra do jogo. Olha lá, eram só dois que estavam ali. Eram só dois. E podiam ter ficado só os dois. O Bandeirinha resolveria. Mas há sempre alguns, não falarei o nome, mas há sempre alguns que chegam e tumultuam. Para você entender o lance, assim, ele estava voltando da posição de impedimento mesmo? Ele estava voltando e o Marcelo Vangassi demorou para marcar. Deve ter sido chamado a sua atenção pelo adicional número 2, o Leandro Bizio, que o Marcelo Vangassi demora para marcar e depois de uma jogada normal, natural, de impedimento, já surge o primeiro confronto, empurra e atrapalha o andamento do jogo. Enquanto isso, o Fagner ficou no chão, numa outra jogada, dentro da grande área, também recebendo atendimento. Parece ter levado uma pancada, porque acho que é no rosto ali o problema com o Fagner. O lateral direito do time do Corinthians. Tá aí, ó, a mão do Mendieta acerta o rosto do Fagner e ele está sendo atendido. É comecinho de jogo ainda, Casagrande e Caio. 7 minutos, algum cenário já desenhado? Não ainda. É um cenário de muita luta no campo, né? Pelo menos esses 7 minutos está demonstrando que vai ser um jogo muito aguerrido. É difícil de ter jogadas assim espetaculares por esse momento, né? Por esses 7 minutos aqui, muita marcação, muita força, ninguém querendo perder o primeiro jogo na arena, né? E principalmente o Corinthians, que é o dono do estádio. O Corinthians toma um pouco mais a iniciativa, o que já era de se esperar, porque joga em casa, joga ao lado do seu torcedor. Mas o contra-ataque do Palmeiras acho que vai ser uma arma importante a ser utilizada, principalmente pela configuração do meio de campo. Ele tem o Renato como um jogador de mais contenção e os outros 3 meias, ou volantes, como queiram chamar, tanto o Wesley como o Felipe e o próprio Mendieta são jogadores de boa mobilidade, de bom toque de bola. Então o Palmeiras tem um meio de campo que pode ditar o ritmo do jogo. O problema do Fagner no nariz. E o Gareca, você primeiro viu, ele estava sentado ali no banco de reserva do Palmeiras. Ele tem um estilo, me parece, um pouco diferente, né? Ele não é aquele técnico que fica regendo o time na beira do campo, gritando o tempo todo. O Mano também, nesse começo do jogo, já esteve lá na beira do campo, na área técnica, agora no banco de reservas. Arremesso lateral para o time do Corinthians. O Renato chegou para não deixar nenhuma dúvida que era arremesso lateral, jogou a bola para a torcida, ela está de volta e o Fábio Santos vai para a movimentação. Antes ele avisa o árbitro que o Fagner já estava pronto para voltar e voltou. Voltou com uma proteção, parece um algodão ali no nariz, já em campo. Em relação ao Romero, que o Caio falava na mesa tática, né? O Mano Menezes vem elogiando o jogador, mas pediu calma. Disse que foram apenas 2 ou 3 jogos que ele jogou bem. O Mano usou a seguinte frase: no futebol as coisas acontecem muito rápido, vamos ter calma com o garoto. Ele tem razão. Bola jogada à frente pelo Tóbio. O time do Palmeiras não conseguiu passar para o campo de ataque. O corte feito, Fagner. Agora quem domina é o Ralf. Trabalhou com o Kleber, daí para o Gil. De novo o Palmeiras fechar a saída de bola, obrigar, pelo menos tentou obrigar o Corinthians a dar chutão. O Kleber trabalhou muito bem o lance. Fábio Santos, bola esticada para o Romero. Em cima dele, o argentino Tóbio. O juiz marca a falta do Tóbio. Tóbio, Mendieta e Monchi são os estrangeiros do Palmeiras em campo. O Tóbio e o Monchi são argentinos, o Mendieta é paraguaio e de tempos recentes para cá, né, era possível, era permitido apenas a presença de 3 jogadores estrangeiros em cada equipe. Agora são 5 jogadores estrangeiros que podem estar em campo por uma equipe. O Corinthians hoje tem não tem 2, né? O Romero e o Guerreiro. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com o Renato Augusto. Bola para dentro da área, ele bateu forte, chegou lá na direita. Guerreiro fez o cruzamento lá em cima para afastar o Marcelo Oliveira. Palmeiras tenta puxar o contra-ataque. Wesley
Passou o Vitor. Bola para ele. Vai ter que disputar no ombro a ombro, no corpo a corpo. O juiz deu falta do... Primeiro, aí ele não deu nada. Ué, o que ele deu? Ele marcou falta do jogador. Não, sim, ele deu falta do Palmeiras. Né? Sim, mas não houve falta. Não houve falta. Uma disputa normal, ombro a ombro. E inclusive o Kleber usou. Até provocado pelo Kleber. O Kleber, ele que buscou o contato, uma jogada limpa. E o Sandro marcou incorretamente essa falta. Na sequência do jogo, uma falta para o time do Corinthians cobrar. O relógio já passa de 11 minutos. Vai o Renato Augusto para a cobrança. Mano Menezes saiu rapidamente do banco, cheio de grito ali para o time. Cobrança feita lá para dentro da área. Subiu e desviou o Tóbio. O rebote fica para o time do Corinthians com o Petros. Dali até o Fábio Santos. Fábio Santos trabalhou na esquerda, o cruzamento do Guerreiro foi bloqueado, ela ainda sobrou para o time do Corinthians. Guerreiro estava impedido, o Guerreiro estava impedido e além do impedimento ele deu uma tropeçada na bola. Se você ficar em dúvida do impedimento, por exemplo, se você já baixou o aplicativo da Globo, você tem 14 ângulos diferentes para analisar cada lance. Você escolhe o ângulo que você quer ver. Você tem games que você pode participar, jogar junto com eles. E você pode também cornetar o Bandeira, Paulo César. Sim, pode analisar a jogada, né? Por um ângulo que o Emerson Carvalho não tinha, porque a jogada era normal. O jogador estava na mesma linha. E aquela hora que o Mano levantou, um pouco antes da cobrança de falta, era para reclamar da distância da barreira. Ele veio falar novamente com o quarto árbitro, diz que na opinião dele está muito próximo à barreira. Certo. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Ninguém reclamou agora da distância da barreira. A falta foi cobrada lá para dentro da área. Conseguiu afastar no primeiro lance o Ralf. O Corinthians tenta puxar o contra-ataque. Houve uma trombada, houve mais de uma trombada. Ela sobrou, o juiz mandou seguir. Elias recebeu, tocou dentro da grande área. Veio bem o Wendel para fazer a cobertura. E agora o árbitro vai marcar provavelmente a falta do Elias, quando ele deu o carrinho e acertou o Vitor. Kleber. Sim. O técnico Gareca agora passando algumas instruções para o Henrique, mas o preferido dele aqui na beira do campo é o Felipe Menezes. Ele está instruindo o Felipe a voltar um pouco mais para ajudar na marcação. Felipe Menezes, que é o artilheiro desse começo de era Gareca, 2 gols e uma assistência. Aí a bola dominada pelo time do Corinthians, tenta arrancar o Petros. Recebeu de volta do Fábio Santos, virou o jogo. Chega bem ao ataque Fagner. Vitor Luiz sai para a marcação. Fagner tenta ganhar o fundo, bateu na bola, bateu forte demais. Ela fez uma curva, mas não saiu. Agora vai sair pela linha lateral. O arremesso é para o time do Palmeiras. O árbitro viu a saída. Hoje, Jack Bauer luta contra o tempo para salvar a vida do presidente americano. 24 horas hoje, depois do Fantástico. Pensou bastante o Wendel para cobrar o arremesso, vai ter que pensar de novo. O arremesso lateral no campo de defesa virou um tormento para quem vai cobrar. O outro time vem todo à frente. E aí quem cobra o arremesso tem que tomar muito cuidado, ver onde vai jogar. Tem optado sempre os cobradores por essa bola mais esticada, mas o juiz agora marcou falta do ataque do Palmeiras. A falta em cima do Fábio Santos. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats para criaturas da noite. Começa o time do Corinthians. Elias recebeu. A marcação em cima dele do Henrique. O time do Palmeiras sempre adianta um pouquinho os seus jogadores. O Moncho, o Henrique, o Felipe Menezes sai. O Renato vai um pouco mais à frente. É
aquela boa e velha diminuída no tamanho do campo, né? Concentra mais o jogo. O time do Palmeiras num espaço menor do gramado. Só que agora faz a falta mais uma vez. Houve a falta. Os jogadores continuam reclamando demais a cada lance, mesmo quando o juiz marca falta, o pessoal reclama, a turma quer apitar o jogo, dá cartão amarelo, vê a distância da barreira, vê se o arremesso lateral saiu ou não. Ei, Paulo César, reclama também, então. Uma situação chata, né? Início do jogo, olha só, já são 9 faltas e o jogo não está violento, mas o que fica chato é essa reclamação deliberada, tudo que o árbitro marca, o jogador vai lá, reclama, fica na frente da bola e atrapalha o espetáculo. E o próprio árbitro às vezes também não ajuda, porque cada falta, cada arremesso demora para cobrar. Esse a quase 32 metros, a bola do gol do Fábio. Tentaria o Renato Augusto um chute direto? O passo do Sandro está curtinho. Partiu, bateu em cima da barreira. Esse nosso círculo virtual, né, é um recurso tecnológico exatamente para marcar naquela circunferência os 9,15 metros, a distância mínima que um jogador precisa ficar da bola. E o árbitro tem que fazer a lição de casa. Pegar a trena, medir os 9,15 metros, contar os passos. Ver quantos passos dá. Exatamente. Porque tem cara que dá com 10 passos chega, tem cara que com 11. No meu caso eram 13 passos. Perna curta. Certo. Paulo César se confessa agora um ex-árbitro de passos curtos. Vem aí o time do Corinthians com o Renato Augusto. Ele tentou o Petros de primeira. A bola foi aberta na direita. Buscava o Romero, corte feito pelo Vitor. Tenta escapar o time do Palmeiras. Mendieta faz a abertura lá na esquerda. Joga pela direita, mas é canhotinho o Mouche. Passou o Wendel. Passou com muita velocidade. A bola não chegou bem para ele e ele não teve o domínio. Mas houve um desvio, né? Escanteio, na verdade. Teve nada de não domínio dele. Houve um desvio, então tem escanteio o time do Palmeiras para cobrar lá pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, direito do ataque, Mouche da bola, fechado o cruzamento lá em cima, o Cássio. 18 minutos, Globo, a gente se liga em você. Neutrodina, nova linha de demaquilantes. Tem mais um arremesso lateral. Casa, no começo você falou que o jogo estava brigado, disputado. Com 17 minutos, nós poderíamos dizer, para mudar um pouquinho o discurso, que o jogo está brigado e disputado? Exatamente. O jogo está brigado, disputado no meio campo. Eu estou gostando da marcação que o Palmeiras faz na saída de bola do Corinthians. Marca a pressão, força o time a chutar. O forte do Corinthians é o toque de bola. É uma equipe que tenta envolver o adversário com toques progressivos, como agora vai tentar. E o Palmeiras está forçando o chute direto. Vamos ver aqui o ataque do time do Corinthians com o Renato Augusto. O cruzamento foi forte, o Guerreiro vai lá em cima, tentou o desvio, chega para dominar o Renato, apertado, acabou ganhando o arremesso lateral. Apesar de forte, obrigado, Caio, com esse desenho aí do Casagrande. Marcação forte do Palmeiras, boa marcação, o Corinthians tenta envolver. Dá para projetar que o jogo vai se soltar um pouco mais? Eu imagino que sim. Pela rivalidade, por tudo que envolve um Palmeiras e Corinthians, é sempre um jogo mais tenso, né? Um jogo muito mais aguerrido do que bem jogado. Mas acho que tem jogadores que podem fazer a diferença. É só eles se soltarem e participarem um pouquinho mais do jogo. Quais, por exemplo, Caio? Eu gosto muito do Wesley, do Palmeiras. Acho que ele pode dar um toque de qualidade ali no setor, como o Elias do lado do Corinthians. São dois volantes modernos que fazem a recomposição e se apresentam bem à frente. Vamos nos aproximando dos 20 minutos. Arremesso lateral para o time do Palmeiras com o Wendel. Marcação muito eficiente, muito forte. Ficou cercado e não conseguiu jogar o time do Palmeiras. O Guerreiro vem buscar o lance. Esse é o zagueiro Kleber. Lança ou toca? Toca. Pro Gil. Que também não opta pelo lançamento. Muito melhor assim. Para qualquer time. Aí vem o Fábio Santos. Vai tocando bem a bola o time do Corinthians. Se movimentou, recebeu o Romero. Saiu em cima dele o Marcelo Oliveira. O bote do Marcelo perfeito na bola. Não conseguiu
ainda o time do Palmeiras segurar a bola no campo de ataque. Ela está batendo e voltando muito para o time do Palmeiras. A boa marcação faz parte. E é claro que o Gareca está esperando um contra-ataque bem armado, bem montado. Agora deu o primeiro bote certo o Vitor. No segundo ele derrubou o Fagner. E agora nem reclamou. Ele próprio reconheceu para o árbitro. No primeiro momento a disputa foi limpa e agora na sequência o Fagner tira a bola e é calçado por ele. Falta bem marcada pelo assistente 1, o Emerson Carvalho. Sai o primeiro gol do domingo à tarde, gol do Fluminense. O Fluminense está jogando contra o Atlético em Curitiba e faz 1-0. Falta cobrada pelo Renato Augusto. Lá em cima o Fábio conseguiu o desvio. Um desvio leve, mas importante. O time do Palmeiras domina, os corintianos reclamam. O Palmeiras vai sair para o jogo. Já começa outra vez o time do Corinthians. Na bola muito forte, batida pelo Cássio. Vai para o arremesso lateral. E o Gareca, técnico do Palmeiras, está muito irritado com a quantidade de passes errados e ele não quer essa ligação direta. Ele quer que o time saia tocando e explorando o meio de campo. Vai para o arremesso lateral o time do Palmeiras. Antes o Eder deu um tempo porque o Mendieta estava com dor ali no tornozelo esquerdo. Agora foi o Fábio Santos que bateu para frente essa bola. O time do Palmeiras tenta com o Tobi. Perdeu a bola. Perdeu a bola no lugar perigoso. Tenta arrancar do time do Corinthians. Bola do Petrus. Acho que se machucou. E se machucou para valer o Guerreiro. É aquele... eu achei que ele se machucou bastante. Depois ele ficou bravo. Não é a passada. Ele deu toda a pinta de lesão muscular. Normalmente é a lesão no posterior da coxa. Agora não levou a mão ainda a coxa, voltando, né? Mas do jeito que ele parou e desistiu do lance... O pessoal do banco do Corinthians teve a mesma impressão que vocês. Tanto é verdade que o Romarinho já está no aquecimento. E o Luciano também. Não tem nenhum sentido ele ter só não gostado do passe ou do jeito que ele correu. Ele está voltando de cabeça baixa, fazendo um não com a cabeça, mas está inteirão ali. Vamos ver o que vai acontecer. Cruzamento feito para a área. Consegue o corte Gil. Na sequência, o juiz vai marcar a falta de ataque do time do Palmeiras. Ele voltou a pôr a mão na coxa. Parece que tá sentindo. Ele está testando para ver se vai conseguir jogar. A impressão que eu tenho. Um momento nenhum ele bota a mão na coxa durante o lance. Mas a hora que ele olha para o céu ali, sabe, é aquele falando com ele próprio, né? De novo, lesão, porque o jeito que ele para... assim, algumas coisas dá para você ter como base olhando o que aconteceu. Distensão não foi. Quer dizer, rompeu o músculo, ele não rompeu. Se ele estava caído ali do lado de fora, estava fora da partida, já diretamente. Sentiu alguma coisa? Ele sentiu, pode ter sido um estiramento, uma contratura, ele voltou para o campo. Coisa gravíssima não parece ter sido. Pode ser uma coisa que incomode ele para jogar. Pode até a sair da partida, mas não foi uma coisa grave. Vem aí a bola lançada para o campo de ataque do time do Corinthians. Tentou e não conseguiu girar o Romero. Tóbio jogou lá para frente. Briga o Henrique. Fica com ela o Cássio. Aí a bola arrancada pelo time. Tentou o time do Palmeiras dominar, não conseguiu. Vem aí de novo o Corinthians. Romero. Petrus faz a abertura na esquerda. Fábio Santos. Cruzamento para a área. O desvio foi feito pelo Marcelo Oliveira. Jogou pela linha de fundo. Escanteio para o time do Corinthians. Continua a preocupação com o Guerreiro. Ele não está se movimentando muito. Ele está tentando mesmo sentir. O curioso é que ele sequer foi lá fora para o médico dar uma olhada. Vai dar a avaliação dele mesmo. Vai para mais um escanteio o time do Corinthians com o Renato Augusto. Cruzamento feito. Bola viva ainda. Kleber vai, toca. O Bandeira está marcando impedimento. O Bandeira está marcando impedimento do Guerreiro. No toque de cabeça do Kleber, o Guerreiro disputou e o Bandeira marcou a posição irregular. Presenças ilustres, além de todos os torcedores que estão aqui. Dois. Um atual e um ex-jogador, né? O Paulinho, que jogou muito tempo aqui no time do Corinthians, está aqui prestigiando em fim de férias. Está vendo aqui o Mauro Silva, de casaco de couro aqui. O Mauro Silva, que é como é que é o termo? Ele é um assistente pontual
da nova comissão técnica da seleção brasileira de futebol. Nos 2 primeiros amistosos ele estará junto com a seleção brasileira, agora dirigida pelo Dunga. O Mauro Silva fará parte, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, da comissão técnica, certamente para expor pontos de vista, ajudar a conversar com os jogadores, etc. e tal. Cruzamento feito e o goleiro Cássio fica com a bola. Por falar em Dunga, ele vai ser uma das atrações do Fantástico. Logo depois do futebol tem o Domingão do Faustão, na sequência o Fantástico, e o Dunga vai ser personagem, vai conversar sobre tudo e mais um pouco no Fantástico. Renato Augusto, a bola passou pelo Marcelo Oliveira, chegou o Tóbio na cobertura, o Renato vai de novo para o lance e encara a marcação do Vitor. O Fagner ameaçou partir para a linha de fundo, ficou com medo do impedimento, o Renato por isso não cruzou. Petros disputa a bola, ela ficou ricocheteando. O torcedor reclamar, a gente até entende. O jogador parar de ir na bola para dar uma olhada para o árbitro, aí é mais difícil de compreender. A não ser, lógico, que ele tenha absoluta certeza que a bola bateu no braço do adversário. O lance era com o Petros e o Wendel. Agora uma falta para o time do Palmeiras cobrar. Esse aí é o lance, ó. Essa é a repetição. A bola, ao meu ver, ainda não mostrou a repetição, mas ela pega de forma involuntária no braço do Wendel. Movimento normal, ela quica no solo, volta no seu braço, segue o jogo. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Bola para dentro da área do Corinthians. Como tem sido habitual, o time do Corinthians, a linha de defesa do Corinthians fica na entrada da grande área, às vezes até fora. E você viu muito isso na Copa do Mundo. Para dar dúvida na cabeça do cobrador, no caso do Wesley. Aquele tempo dos atacantes para que eles entrem na área e o Fábio Santos faz o corte. O próprio Wesley pega o rebote. O Palmeiras está bem adiantado. O Renato é o último homem aqui no campo de defesa palmeirense. Fez o lançamento buscando o campo de ataque. O desvio feito pelo Felipe não chegou no companheiro. Agora é a vez do esforço do Marcelo. O time do Palmeiras vai recompondo. Jogou bem no meio ali o Mendieta. Não conseguiu ficar com a bola o Henrique. Volta o time do Corinthians, Renato Augusto. Petros, vai se movimentando mais o Petros hoje, vindo aqui pelo meio. O Romero tentou fazer a bola chegar dentro da área. Ela voltou no Fábio Santos. Outra vez o Paraguai, o Romero. Cruzamento feito. Afastou Marcelo Oliveira, mais uma. Houve a falta. O Renato Augusto está mostrando a bola. Minha impressão ao vivo é que antes de pegar a bola ele tocou no Palmeirense. Nesse momento aí do Felipe. Sim, ele toca no pé do jogador do Felipe. A falta foi bem marcada, gerou ali uma reclamação no banco do Corinthians, que também está naquela mesma pilha, né, dos jogadores, de reclamar de tudo, de contestar de tudo. E aí o jogo vai ficando chato realmente. Mas o Santos está apitando bem, controlando, concedendo a lei da vantagem quando é possível nas jogadas ali de meio campo, controlando bem o jogo. Ele que tem bastante experiência, está acostumado com jogos nesse nível e está tocando bem. Hoje, depois do futebol, os participantes da nova Dança dos Famosos, eles vão se encontrar no palco do Domingão do Faustão. Vai se levantando 4 faltas. Está dizendo o Mano Menezes para alguém da arbitragem. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. O Gareca conversou ali com o Mendieta. O Mano Menezes, me pareceu, estar conversando com o quarto árbitro, o Márcio de Góes, falando alguma coisa de falta. Foi a impressão que eu tive. O jogo estava parado por um impedimento do ataque do Palmeiras. O Corinthians tenta a arrancada com Petros e Romero. O Elias foi para dentro da área. Romero gingou, foi para o fundo. Veio bem a cobertura do Renato. Jogou pela linha de fundo. Quase 30 minutos. Primeiro tempo de jogo 0-0 aqui na Arena do Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Só um gol até agora no domingo. 1 para o Fluminense, 0 para o Atlético Paranaense. O jogo disputado em Curitiba. Vem a cobrança de escanteio do Renato.
afastou o Henrique, tenta escapar o Wesley, a bola foi forte demais para o Mouche. Chega na cobertura o Elias e não inventou, tocou a bola para fora. Esporte e Atlético de Minas, Goiás e São Paulo são os outros jogos que começaram às 4 da tarde, como o jogo daqui, 0-0 no placar. Fábio Santos gira. Palmeiras recupera. Renato. Vai trazer pelo meio o Wesley. Forte demais a bola para o Wendel. Torcedor ligado no futebol da Globo que navega pela internet aproveitou todos aqueles estrangeiros que eu citei para fazer a seguinte pergunta, Caio e Casagrande. É bom para o futebol brasileiro esta invasão estrangeira? O Reginaldo, que vem lá de Foz do Iguaçu, está pertinho ali, né, da fronteira, lá no Paraná, ele faz a pergunta exatamente por essa contratação do Gareca pelo time do Palmeiras, estrangeiros jogando nos dois times, essa liberação de 5 estrangeiros em cada time. Vocês gostam? Eu acho que quando tem qualidade acrescenta. Aí, Kleber. Vamos ver a arrancada do time do Corinthians com o Petrus. Guerreiro, para mostrar que tá bem da coxa. Fez a falta. Eu acho que quando o jogador estrangeiro tem qualidade, vem completar uma deficiência no seu time, você não encontra jogadores no Brasil para jogar naquela determinada posição, você contrata um estrangeiro e vai acrescentar, ótimo. Quando vem o treinador, como o Gareca, foi campeão no Vélez várias vezes, vem treinar o time, eu acho ótimo também. Eu só fico meio em dúvida quando vem jogadores que são inferiores aos jogadores que nós temos aqui, ou treinadores que não ganharam tanto, que não são tão bons como tem aqui, e dá esse espaço. É a única preocupação que eu tenho. Quer dizer, como toda ação deve privilegiar a qualidade, né, para contratar. Vamos ver só o lance do Corinthians para o Caio também dizer o que ele pensa. O Corinthians vai trabalhando, o Guerreiro recebeu, tocou a bola um pouco mais atrás para o Petrus, abriu o Fábio Santos, Petrus segurou, jogou no meio, Romero dominou, ele tentou uma devolução para o Petrus, chegou bem para fazer o corte, Marcelo Oliveira foi para a arrancada, não foi feliz na arrancada, o Corinthians recupera. Bola do Gil para o Renato Augusto. Um espaço livre, recebeu o Fábio Santos, cruzamento para a área, subiram 2 palmeirenses, o Marcelo e o Vitor. Não chegaram a atrapalhar um ao outro, o Marcelo fez o desvio. Agora o Palmeiras vai tentar arrancar. Henrique. Fugiu pela esquerda, fez a movimentação com o Mouche. Arremesso lateral para o time do Palmeiras. O Caio acha o que, hein, Caio, dessa questão dos estrangeiros? Penso da mesma maneira, desde que seja feito com qualidade e critério, acho que só tem a engrandecer o nosso campeonato. Vai arriscar o Wesley? Não mais, já está cercado pelo Elias. Esse grito é do Gareca. Foi para a jogada individual o time do Palmeiras, protegeu o Fagner, saiu na cobertura o Kleber, jogou a bola para frente. O Kleber, só para completar um detalhe sobre isso, nós temos que tomar cuidado para não cair nos mesmos erros que caíram outros países, tipo a Itália, a Inglaterra, por exemplo, que a Inter de Milão foi campeã da Liga dos Campeões sem nenhum italiano em campo. Nenhum italiano em campo. E depois tem dificuldade para formar uma seleção. E a Inglaterra também tem. É na medida, né? Tem que ter uma medida. Lembrar sempre, vamos ver só a jogada aqui do Palmeiras. Bom lance pela direita do Wendel, cruzamento feito. O desvio foi corintiano, então é reposição para a equipe do Palmeiras. O Henrique fechava. Henrique é o artilheiro do atual elenco do Palmeiras na temporada. Mas não marca há 5 jogos. 5 jogos sem marcar, 5 gols marcados. O Palmeiras fez 47 no ano. O Allan Kardec, que foi para o São Paulo, tem 10. O Henrique, 5. Vai para a cobrança de escanteio, o Mouche lá pelo lado direito. Ele bate de pé esquerdo, pode mandar a bola fechada para cima do Cássio. Fica um congestionamento ali na frente do goleiro, mas ele saiu bem e fez a defesa. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Começa outra vez o time do Corinthians. O Casagrande falou que a equipe do Inter de Milão foi campeão europeu sem nenhum italiano. Lembrar que lá, né, com a comunidade europeia, todo atleta que tem uma nacionalidade de um país que faz parte da comunidade europeia, aí não há fronteira para o cara trabalhar. Então,
você pode ter time com alemão, inglês. Mas prejudica a revelação. Exatamente. Os times investem e contratam, né? O que pode criar um problema pra gente, dependendo da posição que o jogador for contratado, é assim. Nós temos dificuldade de centroavante atualmente, né? O Fred não foi bem e foi difícil achar dois centroavantes para a Copa do Mundo. Se tiver uma invasão de centroavante estrangeiro aqui, nós não vamos revelar centroavante, né? Ou meia de armação, esse tipo de coisa. Eu acho que nós temos que analisar o nosso futebol também. Não é só contratar um jogador para servir o seu time. Tem que ver o que não vai atrapalhar o nosso futebol. A Itália não fez isso e se deu mal. Não contratar pela nacionalidade, mas pela qualidade, em resumo. Quase não. 36 minutos. Continua 0-0. Recebe o time do Palmeiras com o Wesley no meio. Segurou, prendeu, rolou, Renato se manda. Dentro do espaço, olhou para a esquerda, Vitor Luiz no apoio. O próprio Renato se movimenta, ele preferiu o cruzamento para a área, afastou Gil. No rebote briga o Elias, teve uma trombada, o juiz manda seguir, tudo normal. Gil trabalha com o Fábio Santos, ele ainda apertado, tem que bater para frente. Melhorou em alguma coisa a qualidade do jogo, Caio? Kleber, muito pouco até aqui. Palmeiras continua ainda fazendo essa ligação direta. O Henrique, que o Abel citou, que a Natalina citou há pouco, é um jogador que está muito isolado à frente, só recebe essa bola espirrada. Acho que precisa o Mendieta entrar um pouquinho mais no jogo. E do lado do Corinthians continua explorando bem as laterais do campo, mas falta um pouco mais de chegada dos volantes à frente, o Elias e o Petros. Ou então aproveitar a concentração para ver um pouco o Cruzeiro jogar. Os outros times podiam aproveitar a concentração no sábado, ligar a televisão, ver o jogo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro está muito na frente desses times, gente. O Cruzeiro chegou a 28 pontos e está muito à frente desses times. Tem um elenco e tem um time e um... Eu não estou falando de pontos, não. De pontos tem 5. É bola, né? São 8, né? São 8 pontos hoje. Tá, mas a bola é brincadeira. O campeão brasileiro de 2013. Chegou firme, chegou dividindo e conseguiu mandar para fora o Renato. A reposição de bola é para a equipe do Corinthians. O Fagner achou que a chegada foi muito forte. Disputa normal, chegou, deu um toque na bola, no carrinho ali, mas rente ao solo, e o contato posterior foi provocado pelo próprio Fagner. E o Fluminense faz o segundo gol. O Fluminense jogando faz 2-0. Está indo para 22 pontos também o Fluminense, ficando igual ao Internacional. Com 22 pontos, o Cruzeiro tem 28. O Santos 20, o Corinthians está indo para 21. Como você está acostumadíssimo, no final do jogo a gente mostra toda a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, vivendo neste final de semana a 12ª rodada de 38 que fazem o campeonato. Renato Augusto. Wagner. Cruzamento para a área, o Fábio acompanhou, ficou ligado, a bola foi muito aberta, não tinha como sair, agora vem fechada e ele pega. Globo, a gente se liga em você. Vivo, 4G com Plus da Vivo pega bem. Mais uma vez o time do Palmeiras vai para um arremesso lateral. Movimentação do Wendel. E o juiz está marcando mais uma falta de ataque. Amanhã você não pode perder mais um capítulo inédito da sua novela das 9, Império. Kleber. A única coisa que me assusta, única não, uma das coisas que me assustam e incomodam um pouco nos jogos nossos é a falta de finalização. A falta de ver goleiro trabalhando. Toque de bola, marcação, encontrar espaço. Isso a gente vê no mundo inteiro e viu na Copa do Mundo. Falta aquela acelerada na hora que tá chegando. Chutar no gol, olha, 2 finalizações no jogo e um monte de chuveirinho que o goleiro foi lá e pegou sem esforço. Finalização para longe, né? Nenhum goleiro. E depois quando acaba o jogo, na hora que chega o intervalo, os nossos repórteres vão lá e eles gostam do jogo. Os treinadores. Não, o jogo fizemos um ótimo primeiro tempo. Criamos mais com o adversário, gente. E aí eles vêm em outro jogo. Talvez a gente esteja num primeiro estágio, que é o estágio de marcar bem. Falta agora o outro, que é criar bem, finalizar,
transformar a boa marcação na recuperação de bola e fazer jogada ofensiva. Senão a gente fica assim, ó. Um perde a bola, o outro ganha a bola, o outro ganha a bola e o outro perde a bola. Ainda mais quando a gente tem um gramado mais escorregadio, né? Como é o caso de hoje. Tem jogadores que têm essa característica. Citei o Felipe Menezes, o Wesley, o próprio Renato Augusto. Tem que ter a iniciativa mesmo de querer testar o goleiro, que é um termo que a gente costuma usar no futebol. Chegamos a quase 41 minutos. Sai jogando o time do Corinthians. Veio buscar no campo de defesa o Petrus. Tocou a bola com o Kleber. Aí o Fagner se manda, encostou o Renato Augusto. Aí, ó, é uma boa triangulação. Vai trabalhando bem. Claro, acontece. Errou a devolução. O Romero chegou tirando, rasgando o Renato. A triangulação. Na hora que vem para perto da área, agora a jogada precisa ficar aguda, como gostam alguns. O cruzamento é feito. O desvio do Wendel. Caiu a bola no rebote. Para a ginga do Petrus, na entrada da área, o chute foi bem desferido pelo Ralf. Chegou, bateu. Entende? Você que está acompanhando, concorde ou não? Essa é a jogada. Fez a jogada e bateu pro gol. A jogada começou e acabou como a gente imagina vai acabar a jogada, com um chute a gol. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você os melhores momentos de Goiás e São Paulo. Kaká está estreando. Kaká é novidade no time do São Paulo. O Romero tentou surpreender o goleiro Fábio. Começou como titular o Kaká e você vai ver também o que acontece lá no Serra Dourada, em Goiânia. São Paulo e Goiás. Toca a bola ao time do Palmeiras. Se manda o Wendel. Cruzamento para a área. Conseguiu a antecipação o Kleber para fazer o corte. Volta a bola no meio com o Wesley. Tóbio. Boa bola do Tóbio. Se esforça e consegue chegar ao Mouche. O Júnior marcou uma falta dentro da área. Uma falta dentro da área do Henrique em cima. Eu acho que foi isso que ele marcou. Uma falta do Henrique em cima do Fagner. Dentro da área. O Henrique deslocou o Fagner. O juiz viu aí, ó. Houve o contato, houve a falta sim. O Henrique dá um toque ali no Fagner, fora da disputa da bola. E com o jogo em andamento, falta bem marcada. E o Corinthians parte outra vez. Fagner. Renato Augusto olhou pro gol, arriscou no meio do caminho. O Tóbio fez o corte. Voltou pro Corinthians. Elias. De novo Renato. Boa bola do Romero. O Petrus tentou. O chute saiu e o goleiro faz a defesa. Fábio caiu e conseguiu fazer a defesa. A bola sai para escanteio na sequência. Aí um bom chute e uma boa defesa do Fábio. Globo, a gente se liga em você. Itaú, ir de bike, isso muda o mundo. Bom, deu uma esquentada pelo menos o time do Corinthians, né? Ó, o Gil sobe, cabeceia, toca pra fora, ela passa perto. E o chute que obrigou o goleiro a fazer uma boa intervenção. Ou seja, de vez em quando dá, né, pra fazer. Dá, é só criar um pouco de coragem, ficar nesse negócio de vamos marcar, não deixa o adversário jogar, esquecer de jogar. Dá pra fazer as duas coisas, dá pra marcar o adversário, não deixar o adversário jogar e criar jogadas e finalizar. Em Goiânia sai o primeiro gol do jogo e é gol do Goiás. Goiás 1, São Paulo 0. Atração para você no show do intervalo. O Fluminense está vencendo o Atlético por 2-0, o Atlético Paranaense. Sport Atlético Mineiro 0-0. Corinthians chega outra vez, resolveu dar uma acelerada. O Corinthians no fim do jogo, bater pro gol e criar algumas oportunidades. O goleiro Fábio do Palmeiras tem 1,96 m de altura, ele tem 24 anos de idade. Da base do Palmeiras, passou rapidamente pelo Juventus em 2010 e ficou jogando no time A e no time B do Palmeiras. Com a lesão do Fernando Praz, ele acabou sendo escolhido ainda na época foi o Gilson Kleina, né? O primeiro a colocá-lo como titular da zaga do Palmeiras, ou o Alberto Valentim. Agora
me escapa. Se o primeiro a jogar como titular, a botá-lo como titular, que ele sai, só que essa bola foi o Alberto ou o Gilson. O Deola está de volta ao Palmeiras, está no banco de reservas. E quem deu uma sumida foi o Bruno nesse instante. O Fernando Praz continua se recuperando de lesão. Volta só em agosto, Fernando Praz. Só em agosto, o Fernando Praz. E o juiz deu falta do Felipe Menezes em cima do Ralf. Olha o Ralf ponta direita aí. Era para cartão? Não, só falta. Falta que o Corinthians vai cobrar lá para dentro da área. Vamos até 47 minutos desse primeiro tempo. Temos 46 chegando nesse instante. O Mano deu uma saidinha da área técnica lá para ficar mais perto do Renato Augusto. Passou o recado, o Renato faz a cobrança. Gil tocou para o meio da grande área. Ela fica ainda em disputa. Chegou o Wesley. Limpou. O Gil vai em cima dele. O Wesley conseguiu despachar. O Corinthians apertou, ficou com a bola. Petrus. Mais um desvio, mais um arremesso lateral. Zero a 0 Corinthians e Palmeiras. Bola defendida pelo goleiro Fábio. Vai terminar o primeiro tempo. Primeiro clássico paulista aqui na Arena do Corinthians, na nova arena, que já teve Corinthians e Figueirense, Corinthians e Botafogo, Corinthians e Internacional, Corinthians e Bahia. O Figueirense ganhou na inauguração do estádio dia 18 de maio, depois houve um empate entre Corinthians e Botafogo, e nas duas últimas apresentações o Corinthians venceu na casa nova, ganhou do Internacional e do Bahia, o Inter pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia pela Copa do Brasil. Palmeiras vem de uma vitória importante também pela Copa do Brasil, 2 a 0 no Avaí, lá em Florianópolis. O jogo de volta vai ser em casa. E o árbitro Sandro Meira Ricci apita o final do primeiro tempo. Termina a primeira etapa, 0 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. O resultado do primeiro tempo. Partiu aparentemente sem muita força, mas acabou dando trabalho para o Fábio. Volta para o time do Corinthians. Romero vai para cima da marcação, tentou o drible, quase conseguiu. A bola saiu, houve uma cobertura, o time do Palmeiras já tinha neutralizado o lance com o Wesley, mas a bola acabou saindo. E aí o chute do Petrus. Ela desvia no Wendel, né? E aí dá mais trabalho, apesar de ter amortecido o chute, ela acabou desviando e deu trabalho para o goleiro Fábio, foi lá buscar. Sai gol em Goiânia, sai gol do Goiás. Segundo gol do Goiás, Goiás 2, São Paulo 0. O Bruno fez o gol, a gente vai ver daqui a pouquinho. Arremesso lateral para o time do Palmeiras. Tenta escapar o Felipe Menezes. 3 na marcação. E ninguém perto. A solução é buscar o lance individual. Acabou perdendo a jogada. Vamos ver então o gol marcado pela equipe do Goiás. O Bruno Mineiro fez o segundo gol do Goiás logo no comecinho do segundo tempo. Escanteio cobrado. A bola viva lá dentro da área. Quem toca é o Bruno depois de um desvio. 2 para o Goiás, 0 para o São Paulo. Arremesso lateral para o time do Corinthians do campo de ataque. Romero. Chamou essa falta aí. Chamou a falta, ele estava ali na disputa de bola, foi soltando o corpo ali, né, na marcação, com a marcação do adversário, que acabou sendo agarrado ali, o Sandro em cima marcou a falta. Aí, tá aí a repetição. Ele é puxado pela camisa, depois foi soltando o corpo e depois agarrado, falta bem marcada. O árbitro marcou a falta do Wendel em cima do Romero. Mais uma oportunidade para o Renato Augusto. Joga a bola lá para dentro da área do Palmeiras. Lá vai ela. Escanteio agora. Segundo tempo começa. O torcedor do Corinthians tenta empurrar o time. Pelo lado direito, a cobrança do escanteio. Sempre o Renato Augusto nas bolas paradas. Fábio foi lá, conseguiu tirar, aí veio o goleiro. E aí o juiz está marcando uma falta. Só posso crer
em cima do Fábio. O Palmeiras não tinha levado vantagem depois da bola desviada, o goleiro ficou no chão após a trombada. Fica sempre uma dúvida nessas jogadas, né, Paulo César? O Kleber fez a falta no Fábio ou o goleiro é que foi para tentar socar e acaba havendo um choque normal? O Fábio, ele sai para dar um tapa na bola e choca com o Kleber, que já havia ocupado o espaço também, né? Um contato ali normal de jogo, mas o Santos optou pela falta. Em partida do time do Corinthians, a bola do Petros agora forte demais. Ficou fácil para o goleiro do Palmeiras. Está completando 100 anos, né? E nesses 100 anos, hoje faz o jogo 345 contra o Corinthians. O adversário que mais vezes o Palmeiras enfrentou na história nesses 100 anos é exatamente o grande rival, o Corinthians. 345 jogos. E o torcedor do Palmeiras presente aqui na Arena, acompanhando o time. Palmeiras que nas últimas rodadas do campeonato não conseguiu vencer. Eli Petros. De novo a movimentação do Elias. Bota a bola na frente, chega rasgando o Renato. O Sport abre o placar. No Recife, Sport 1, Atlético 0. Felipe Azevedo marcou o gol do Sport. 2-0 para o Fluminense contra o Atlético em Curitiba. 1-0 para o Sport agora no Recife contra o Atlético de Minas. E o Goiás vai vencendo o São Paulo por 2-0 em Goiânia. Aqui 0-0. Corinthians vai para o campo de ataque com Fagner. Joga curto com o Renato Augusto. Vem de trás o Elias. Deu uma gingada. Ficou em condição o Guerreiro. Guerreiro. Gol do Corinthians. Torcedor vibra na arena. Uma arrancada do Elias, apareceu no seu estilo, tocou bola, gingou, rolou pro Guerreiro, a posição dele era boa, ele domina a parte de primeira pro fundo do gol. Na base do toque, do envolvimento, da habilidade, Guerreiro, camisa 9, 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, tirou bem do Fábio, apesar de grandão, mais de 1,90 m, se esticou todo, foi preciso o toque do Guerreiro, abrindo o placar. Eu falei que estava em posição legal, não quis me antecipar, não quis ser seu bandeirinha, Paulo César. Mas você mandou bem como assistente, Kleber. Mandou bem, porque quem estava à frente era o Romero, que não participou da jogada. O assistente número 2, Marcelo Bangassi, aguardou a definição. A bola veio para o Guerreiro, que estava em posição boa, e o gol foi confirmado de forma correta. O quarto gol do Guerreiro é o artilheiro do Corinthians no campeonato, agora ao lado de Jadson. 4 gols cada um. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Com 6 minutos, chegando a 7 minutos agora. Jogada bem construída. Será que vai mexer muito no jogo? O Palmeiras agora não pode só pensar em marcar e contra-atacar. O Corinthians terminou o primeiro tempo melhor, chutando em gol, e começou o segundo tempo melhor também. O Elias se projetou na frente agora, saiu, fez aquele elemento de surpresa, deu um passe para o Guerreiro, que finalizou muito bem. O detalhe é que tinha uma outra bola em campo. E o Fábio Santos foi muito ligeiro. Ele correu, chutou a bola para fora numa jogada. Para não parar o jogo. Para não parar o jogo. E você já viu ali, Caio, que o Gareca já mandou chamar o Leandro. Quer dizer, não pode ficar só esperando, vai ter que tomar a iniciativa do jogo. E acho que já vai vir Bruno César também. É uma característica do Gareca, quando ele vê que a coisa não está acontecendo, quando ele tem que correr atrás do placar, ele vai tirando os meio-campistas e vai colocando o centroavante, vai colocando o atacante. Agora, apareceu a individualidade, apareceu o cara que pode desequilibrar, apareceu o Elias. Saiu bem de trás, 1-0 para o time do Corinthians. O gol foi marcado pelo Guerreiro. E essa história da segunda bola em campo, Paulo, se ela não está atrapalhando, hoje a recomendação é para que alguém tire a bola de campo e o jogo continue. Exatamente, essa segunda bola, vai lá, Pedro. Defesa do Palmeiras tenta tirar, o juiz vai marcar. Nada. Sei que ele ia marcar a falta do ataque, não marcou não. Vem o Petros pro lance, tentou. A defesa do Palmeiras tirou bem. Agora o contra-ataque pode ser bom com o Mochi. Dominou, encarou a marcação do Gil, levou por dentro. Além do Gil, que acompanhava o Mochi, o Elias chegou na marcação e depois de perder a bola, o Mochi fez a falta. Sai Mendieta.
Só complementando, a segunda bola estava do lado esquerdo do ataque, não interferiu no andamento do jogo. O árbitro não paralisa não, dá sequência na jogada. Vai entrar Leandro, vai sair Mendieta no time do Palmeiras, a primeira substituição do jogo. Deu uma inflamada na torcida corintiana, o gol do Guerreiro naturalmente. O time continua indo pro ataque, o escanteio conquistado. Olha a torcida aqui na arena. Vai para a cobrança de escanteio o time do Corinthians. Relógio marcando um pouco mais de 9 minutos do segundo tempo. Cruzamento feito pelo Fagner, lá em cima Marcelo Oliveira. Volta a bola do time do Corinthians com o Fábio Santos. Segurou o autor do gol, Guerreiro. Corinthians chega no campeonato a 14 gols. 4 do Jadson, 4 do Guerreiro, 2 do Romarinho, do Fagner, 1 do Guilherme e do Gil. Um pouco mais de 6 quilômetros correu o Mendieta, que saiu para a entrada do Leandro. Corinthians segue no campo de ataque. Tentou a jogada e perdeu o lance Romero. Olha o contra-ataque do Palmeiras. Boa bola passada lá na esquerda para o Felipe, fez o cruzamento. Gil afasta, chegavam em cima dele o Monch e o Henrique. Sem brincadeira, jogou para longe. O Gil tem escanteio para cobrar o Palmeiras, rapidamente. Vai atrás do gol de empate, cruzamento do Wesley. O toque de cabeça do Leandro ficou fácil para o goleiro. A alteração dá uma mexida, né? No jogo ele tira um meia que acabou não rendendo, né? O Mendieta não foi das melhores partidas do Mendieta. Não, apareceu muito pouco, né? Era um encarregado de fazer essa criação, essa bola chegar com qualidade à frente e não conseguiu exercer esse papel. Agora o Leandro tem que render mais do que vinha rendendo também. Vamos ver se esse banco dá um chacoalhão no Leandro, que caiu muito de rendimento nesse ano. Vem pro campo de ataque o time do Palmeiras. Felipe Menezes. Ele foi desequilibrado, me pareceu, ele pisou na bola. Antes pode ter tido um contato, mas ele não chegou a reclamar muito. Se bem que depois ele deu um toque no Kleber, no zagueiro, que teria sido tocado no tornozelo. Olha o lance aí para fazer. Não, uma disputa normal ali, ele se enroscou ali com a bola. Lance legal, sem falta. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. O Cássio lançou a bola lá para o campo de ataque. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro é a defesa do Grêmio, né, que sofreu 5 gols. As duas que vêm na sequência com 6 gols sofridos. A do Santos e esta defesa do Corinthians que está aí em campo. 1-0 nesse jogo. O torcedor do Palmeiras não desanima, muito ao contrário. O torcedor do Palmeiras agora está pertinho do ataque da equipe palmeirense, esperando mais presença ofensiva do Palmeiras. O jogo está 1-0 para o Corinthians. Domínio do Renato Augusto. Joga a bola frente para o Guerreiro, protegeu. Troca de passes poderia ser boa. O Elias já estava se mandando, o Renato tentou. A proteção feita, o Vitor domina, chutou em cima do adversário e ganhou o arremesso lateral. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats para criaturas da noite. Mais uma vez o time do Corinthians faz a bola rolar a partir do campo de defesa. Ela chega no Fábio Santos. Romero, de primeira para o Fábio. Estava esperto ali o Eder. Depois se virou como deu. Vem para a reposição de bola o time do Corinthians com o Fábio Santos. Outra vez com o Romero. Ele protege, segura, tenta partir para a marcação. Ficaram os dois no chão, o juiz entendeu que não houve, deu sorte no seu lateral. Vamos ver o gol do Bruno Mineiro, abrindo o placar para o Sport contra o Atlético. O jogo sendo disputado lá no Recife. E o Bruno Mineiro, depois desta bola lançada, me pareceu o Durval lançando, o Bruno dominou e tocou na saída do goleiro. 1 para o Sport, 0 para o Atlético. Se manda Vitor Luiz, lateral esquerdo do time do Palmeiras.
Perto dele está o Wesley, ele tentou o cruzamento, bateu, acabou batendo errado na bola. Eu fiz uma troca de jogadores, né? Eu acabei fazendo uma contratação para o Sport. Eu contratei o Bruno Mineiro para o Sport, mas o Bruno Mineiro, na verdade, joga no Goiás. Quem fez o gol do Sport foi o Felipe Azevedo, que jogava aqui no Paulista, né, de Jundiaí, depois foi para o Santos. Está há bastante tempo lá fazendo os seus gols no Sport. Felipe Azevedo, 1-0 para o Sport contra o Atlético. Elias. Passou a bola pelo Renato Augusto. Lançamento do Wesley. Recebeu o Monchi. Cruzamento feito. Parece que agora o Leandro fica mais aqui pela direita. É o Monchi lá pela esquerda do ataque do time do Palmeiras. Daqui a pouco, depois do futebol, os participantes da nova dança dos famosos vão se encontrar no palco do Domingão. Já tem Fausto Silva e as atrações do Domingão. Agora tem falta para o time do Palmeiras. O juiz viu um toque de mão do Guerreiro. Wesley. A bola foi esticada demais para o Wendel. Muito forte. 15 minutos. O Mano Menezes pediu calma para o pessoal do meio de campo agora há pouco. Achou que está havendo um pouco de desespero. Ele que tem o Romarinho no banco de reservas, né? O Romarinho em 4 jogos contra o Palmeiras fez 5 gols. Deve estar louco para entrar porque ele adora fazer gol no Palmeiras. Vem aí a arrancada do time do Palmeiras. Tenta o Renato. Perdeu o controle da bola. Foi para o lance individual e acabou perdendo o domínio da bola. Seis gols nós tivemos já na rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro. Chega a 249 gols o Brasileirão nesta 12ª rodada, que ainda tem Flamengo e Botafogo, Grêmio e Coritiba mais tarde. A bola foi muito forte, passou pelo Romero. O Wendel já trabalha com o goleiro e o Palmeiras sai jogando curto. Isso pode até ser também já a mão do Gareca, né? Sai muito menos dando chutão para frente, lançamento do time do Palmeiras. Caio falou no intervalo, né, Caio, que os times do Gareca tocam bem a bola. O Palmeiras saiu praticamente em todas tocando a bola. Corre sempre o risco, evidentemente, mas não tá dando chutão para frente, não. Romero. Renato Augusto. Rolou boa bola para o Fagner, entrou na área e acabou adiantando demais. Conseguiu tirar a defesa do Palmeiras com o Marcelo Oliveira. O Corinthians ainda pressiona. Fábio Santos tocou para o Ralf. De novo o Fábio. Fica atrás do Gil. Saiu em cima o Mocho, que já voltou aqui para o lado direito. É o Ralf. Elias. Corinthians toca a bola e levanta o seu torcedor. Fagner recebe. Dividida na bola. Sobrado para o Renato Augusto. Cruzamento e ela passa na boca do gol. Quase deu para o Guerreiro, que mergulhou ali, mas não conseguiu fazer o corte. Quase 18. Amanhã, depois da novela Império, Mistério e Sedução. Numa festa onde tudo pode acontecer. O Rebu passou mais longe do pé do Guerreiro do que pareceu no lance ao vivo, né? Corinthians aperta a saída de bola do Palmeiras. Ela chega no pé do Felipe. Ele tenta girar, acabou perdendo. A marcação intensa, ele brigou por ela e acabou dando um chega pra lá mais forte em cima do Petros. Globo, a gente se liga em você. Neutrodina, nova linha de demaquilantes. Foi o Henrique, né? Não foi o Felipe Menezes, não. O Henrique
que faz a falta e leva o primeiro cartão amarelo do jogo, para você. Primeiro cartão amarelo do jogo, bem aplicado, pela forma como ele disputa a bola ali. E o jogo que já atingiu 34 faltas. 34? Com 18 minutos do segundo tempo. Já atingiu a média do campeonato. E essa falta vai ser cobrada pelo time do Corinthians com o Fábio Santos. Ameaçou o toque curto, agora toma uma distância que permite até que lance a bola para dentro da área, mas não tem ninguém do Corinthians dentro da área. Então se movimenta o ataque. Recebeu e perdeu na sequência o Guerreiro. Aí só para contrariar, o Fábio goleiro faz lançamento longo, buscando o Mouch. Repito que esse cartão amarelo do Henrique foi o primeiro do jogo. Na sequência do campeonato, o Corinthians tem o Coritiba e depois o Santos, mais um clássico. E o Palmeiras tem o Bahia e depois o Atlético de Minas Gerais. Romero foi para jogar no individual, a bola saiu. A bola saiu, o Bandeira levantou a bandeira e ficou com ela firme até o juiz olhar para ele. Hoje em dia nem precisa tanto assim, porque ele avisa pelo rádio. Mas é para mostrar para o estádio inteiro que ele viu a bola sair. E o Tóbio tá levando bronca lá. Tá me escutando? Tá me escutando? Sim. Dá uma bronca no Tóbio. Disputa a bola no meio, o time do Palmeiras. Felipe Menezes. O Wendel ganha o arremesso lateral. O time do Corinthians está sufocando um pouco mais nesse segundo tempo, o Casagrande Caio. Adiantou a marcação, ficou difícil para o Palmeiras sair nesse toque de bola que o técnico Gareca gosta. Fez o gol e pegou moral, muita moral o Corinthians na partida, marca a pressão, toca melhor a bola, está abusando um pouco às vezes de uma jogada mais de efeito ali, mas é garoto, o Romero é garoto, não vai aprender o tamanho da bronca que é esse jogo Corinthians e Palmeiras, mas está dominando a partida. E toca a bola com o Fábio Santos. Vai começar de novo com o Cássio. Agora eu estava tentando lembrar onde é que eu tinha visto isso no noticiário pré-jogo. Eu li alguma coisa que a própria Polícia Militar ia ficar de olho em jogador que por acaso pudesse fazer alguma coisa dentro do campo que provocasse, que deixasse o ambiente mais tenso. Foi o que eu li, né? Não ouvi ninguém da PM falando, mas li durante a semana. O juiz dentro do campo faz pouco, né, Paulo César? No máximo é chegar e falar, para com isso. Eu acho que essa questão da disciplina é um comprometimento de todos, né? Da arbitragem, de coibir, de segurar o jogo, do comportamento dos jogadores, dos treinadores e também dos torcedores. O time do Corinthians tenta escapar, a bola fica com a defesa do Palmeiras, o Vitor dominou, o Romero foi em cima dele, deu uma olhadinha pro Bandeira, o juiz não deu nada. O Fluminense acaba de marcar o terceiro gol contra a equipe do Atlético. Vai conquistando um resultado importante, jogando em Curitiba contra o Atlético. Faz o terceiro gol Fluminense, esse marcado pelo Cícero. Tenta o Mouch, perde a bola. O Kleber, essa marcação mais à frente do Corinthians inibe a saída de bola do Palmeiras. Tá certinho, o Corinthians adiantou e começa a controlar o jogo no momento que o Palmeiras mudou a configuração tática. O Palmeiras abriu mão de um terceiro volante, abriu o Mouch de um lado, o Leandro do outro e tem o Henrique mais centralizado. Deu liberdade para o Felipe Menezes chegar. Com isso vai ter mais jogada de linha de fundo. E vem aí com o Mouch agora. Ele tentou o passe exatamente para o Leandro. O corte feito, o arremesso é do time do Palmeiras. O Sport aumenta 2-0. Durval de volta ao Sport já desde o começo da temporada. Durval faz o segundo gol. Sport 2, Atlético 0. Errou o Wendel. O Corinthians agora recua todo. Um momento em que o Palmeiras parte para o campo de ataque. Agora o Palmeiras vai ter que mostrar mesmo o toque de bola, a personalidade, a qualidade para chegar e tentar passar pela defesa corintiana para buscar o gol de empate. Chegamos a 23 minutos do segundo tempo. Vai fazendo a bola mudar de lado o time palmeirense. Tóbio.
Parte para o campo de ataque, rolou uma bola boa para o Monchi, chegou, cruzou de primeira, Henrique toca de cabeça, não pegou em cheio nela, foi para muito longe do gol. Quem acertou o gol foi o Fluminense, né, com o Cícero. O Cícero fez o terceiro gol do Fluminense lá em Curitiba. 3 para o Fluminense, bola ajeitada pelo Walter, cruzada pelo Conca, gol do Cícero. 3 para o Fluminense, 0 para o Atlético. Aqui o jogo está 1-0. Você lembra do gol? O gol foi marcado pelo Guerreiro. Guerreiro, depois de uma boa jogada, o Renato Augusto rolou, mas deu uma gingada bonita, ó. Passou entre os dois, né, zagueiros, o Tóbio e o Marcelo, e depois o gol do Guerreiro para a vibração do torcedor do Corinthians. 1-0 no placar. E aí o chute, sem muita força, ficou na mão do goleiro Fábio. Tá jogando a equipe do Palmeiras. Lançamento do Felipe. Sai para a cobertura o Gil, toca à frente, o Henrique corre atrás. Gil descarrega. Palmeiras adianta o time. Toma a bola no campo de ataque. O Wesley. O juiz está marcando uma falta em cima do Wesley. Não tinha uma vantagem clara para o time do Palmeiras, por isso que o Sandro Ritt parou o jogo. O Palmeiras já movimenta. Felipe Menezes rolou a bola na esquerda. Cruzamento feito. Ninguém em cima do Fábio Santos. Ele teve jeito para matar no peito, sair para o jogo. Agora recebeu a marcação do Leandro. Ela tocou no Leandro. O arremesso é para a equipe do Corinthians. Nós vamos chegando a 25 minutos. Amanhã você não pode perder mais um capítulo inédito da sua novela das 9, Império Globo. A gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Parte o time do Corinthians. Palmeiras tentou, foi neutralizado. Agora Petrus jogando na esquerda com o Guerreiro. Vai mudar. Vai pintar uma segunda substituição no time do Palmeiras, enquanto o Corinthians toca a bola. Vai sair o Henrique, entra o Eric. Eric 45, ele tem 20 anos de idade. Esquentou o tempo agora. Você viu, né? A chegada do Gil, empurrando violentamente o jogador do Palmeiras. Antes a briga era com o Guerreiro. Tava demorando. Tava demorando. Você viu por que nasceu toda esta beligerância, Paulo Sérgio? O Guerreiro sofreu uma falta ali, normal de jogo. Foi tirar satisfação com o jogador do Palmeiras. E na sequência formou todo esse tumulto aí, né? Todo mundo querendo tomar conta, um empurra o outro, todo mundo reclama e não contribui para aquela questão que nós acabamos de discutir, né? Da questão do espetáculo, do comprometimento, que tem que ser de todos. Tá aí a imagem. O Wendel faz a falta, o Guerreiro deixou o braço, o Wendel levanta o pé. Para esse tipo de jogada também, sempre é importante uma presença do árbitro, mais próximo da jogada, marcar a falta corretamente, não deixar o jogo crescer. E se expulsar 2 de cada lado, vai todo mundo dizer que ele atrapalhou o jogo, que ele estragou o jogo, e talvez na próxima os caras pensem meia vez para não criar todo este clima por causa dessa jogada. Você está vendo de novo. O Gil deu um empurrão desnecessário no jogador do Palmeiras, assim, uma agressividade, assim, não violência, uma agressividade desnecessária para o que estava acontecendo no gol. Claro, até levaram o amarelo. Longe. O Wendel e o Guerreiro. O Guerreiro estava pendurado. Até porque estava lá longe. Bom, como a Nathalie já informou, sai o Henrique, número 19, e entra o Eric, número 45. E o torcedor corintiano aqui atrás do banco de reservas já começou a vibrar, porque o Mano Menezes chamou o Romarinho, está conversando com ele, só complementando. O Guerreiro estava pendurado, não enfrenta o Coritiba. Tudo em paz. Elias arriscou pro gol. Fábio desvia, foi bem o goleiro. Bateu firme, bateu forte o Elias. E vai, como ele próprio disse, né, que com o decorrer dos jogos ele começaria a entrar um pouco mais no ritmo
que todo mundo conhece como o ritmo do Elias. Nesse segundo tempo, principalmente, se solta um pouco mais, participou do primeiro e deu um bom chute agora para quase vibração do torcedor do Corinthians. Fez ótima defesa o goleiro Fábio. Romarinho daqui a pouquinho. Antes, a cobrança do escanteio. De novo, agora é o Kleber e o Wesley. Vai sair o Romero. Essa vai ser a primeira substituição do Corinthians. Escanteio cobrado. Lá em cima de novo o goleiro Fábio para fazer a defesa. São Paulo diminui em Goiânia. Falar em gol, eu estou devendo o gol do... Olha, o São Paulo faz o gol. É o segundo, São Paulo, eu estou devendo o gol do Durval, né? Vamos ver o gol do Durval? Já vamos ver agora o gol do Durval. Eu estou fazendo suspense, você deve imaginar quem fez o gol do São Paulo, né? Ó, esse é o gol do Durval. 2-0 para o Sport. Foi lá como um centroavante batalhador o Durval. Aqui sai o Romero e entra o Romarinho. Dá tempo da gente ver o gol do São Paulo. O gol do São Paulo está perdendo por 2-1. Faz o primeiro gol, enquanto o Romero está indo embora para a entrada do Romarinho. Olha aí quem fez o gol, ó. Com uma pequena ajuda do zagueiro, Kaká girou e marcou o primeiro gol. Nesta volta o São Paulo, justo no jogo de estreia. Entra Romarinho, sai Romero. Mais de 7,5 km foram percorridos pelo Romero, que hoje fez uma partida mais discreta, né, cara? A gente trabalhou aqui no jogo. Foi um jogo mais difícil, Bahia, né? Um jogo mais difícil. Mais duro, mas jogou bem. Não jogou mal, não. Foi pra cima, deu canseira na defesa do Palmeiras, se movimenta de um lado pro outro. Foi uma boa contratação do Corinthians. Palmeiras tenta partir com o Leandro. O juiz marcou a falta. Até agora foram 49 vitórias dos times da casa, 32 dos visitantes e 32 empates do Brasileirão. Não estou contando, claro, os jogos que estão em andamento. O Corinthians está ganhando em casa do Palmeiras. O Fluminense está ganhando fora de casa do Atlético Paranaense. O Sport vai derrotando em casa o Atlético Mineiro. E outro que joga em casa vai conseguindo a vitória. O Goiás sobre o São Paulo por 2-1. Mais de 30, falta marcada. Argumentação do Elias, bola para o Palmeiras. Torcedor do Corinthians continua cantando, mas o do Palmeiras agora dá uma levantada, esperando aí a cobrança dessa falta. Chegamos a 40 faltas no jogo. E o Sambra apitou 3 jogos na Copa do Mundo, marcou 76 faltas, ficou na média de 25. Hoje já chegamos a 40. Vai para a cobrança de falta então o time do Palmeiras. A barreira continua, pelo menos os nossos recursos tecnológicos e os passos do Sandro Ritt não estão combinando. E você olha ao vivo no campo, parece mesmo, tem menos de 9 metros e 15. A falta com quase 31 metros de distância. De um lado, seca-se, do outro, torce-se. Bola para a área, o Bandeira marcou o impedimento. Quebrou o ritmo de quem estava secando e de quem estava torcendo a favor, marcando o impedimento. E o Gareca, olha, o Gareca até agora no campeonato, o Palmeiras ganhou no Campeonato Brasileiro lá na 6ª rodada do Figueirense por 1-0. Depois teve, na sequência, não exatamente na mesma sequência, mas perdeu 3 jogos para Chapecoense, Botafogo, Santos e Cruzeiro, 4 jogos, né? E empatou com o Grêmio. Ou seja, 5 partidas sem vitória do time do Palmeiras no campeonato. E as 2 últimas foram derrotas, né, para o Santos e para o Cruzeiro, exatamente as 2 primeiras do Gareca, pós-Copa do Mundo, né? O time que ganhou do Avaí no meio da semana pela Copa do Brasil e deu um bom passo para se classificar. Agora tenta o gol de empate. Aí o Eric, na primeira participação dele, rolou a bola um pouco mais atrás para o Leandro. Segurou, prendeu, o time do Palmeiras acabou perdendo a bola. Elias ficou no chão e o juiz marcou a falta em cima dele. O técnico Gareca bem mais quieto, né, nesse segundo tempo, passando poucas instruções para os seus jogadores. E o próximo jogo do Palmeiras é contra a Fiorentina, no Pacaembu, pela Copa Euro-Americana, nessa quarta-feira. Vai partindo o time do Corinthians. O Palmeiras consegue fazer bem o corte. O Leandro sofreu a falta.
o desentendimento continua. Agora um pouco mais sem agarra, empurra entre o Guerreiro e o Wendel. Vai para a cobrança, botar a movimentação o time do Corinthians com a arremesso lateral. O Petros quer mais da torcida. E o do Palmeiras, é lógico, já começa a olhar para o relógio, a prestar muita atenção no jogo. Vamos com mais de 33 minutos, quase 34 minutos. Movimentação para o time do Corinthians, com o Fábio Santos. Guerreiro vem em 2 em cima dele. E ele ganha o escanteio. A cobrança do escanteio do time do Corinthians com o Renato Augusto. Ele vem em frente aos jogadores reservas do time do Palmeiras. Fábio foi lá, não conseguiu fazer o corte. O juiz está dando falta agora. Falta de ataque. Torcedor ligado no futebol da Globo que navega pela internet. Participa aqui com a gente do Campeonato Brasileiro. A questão é a seguinte. Paulo, da capital, São Paulo, quer saber se o Corinthians poderia jogar com 3 atacantes, assim como o Palmeiras. Ele está considerando ali os 3 atacantes do Palmeiras. O Moch. Isso é mais no segundo tempo agora, com o Leandro, o Henrique, que já saiu, e o Moch. O que vocês acham? Qual é a configuração ideal aí para esse time do Corinthians? Claro que pode. Tem jogadores que sabem fazer essa função, dependendo do jogo, da forma como ele se apresentar e do adversário. Nesse momento, eu acho que não dá para você tirar nem Petros nem Elias. E aí você tendo os dois em campo, ninguém vai querer tirar o Ralf da equipe. Eu acho que esse meio campo mais preenchido é o melhor. A formação tática do Corinthians, nesse momento, vai lá, cara. Vamos ver o Moch fazendo a jogada, batendo pro gol e ela passa à direita. Eu acho que é um dos segredos dessa consistência que o Corinthians encontra, esse bom momento que vive no campeonato. Eu também acho que essa formação dessa maneira dá uma liberdade maior pro Elias se soltar e ser um elemento surpresa. Com 3 atacantes, ele ia ter que recompor um pouco mais. Eu gosto muito dessa formação desse jeito aí. É claro que pode jogar com 3 atacantes, Romero, Romarinho e Guerreiro, mas eu gosto dessa formação. Do lado do Palmeiras, você viu a jogada do Moch, né, que veio do futebol argentino, e o Eric que entrou. Isso parece que o Gareca também não tem muito problema não. Tem só 20 anos, ele vai botando a garotada da base, vai conhecendo, na verdade, um pouco mais do elenco. Essa questão, respondida agora pelo Casagrande e pelo Caio, também foi proposta para quem tem o aplicativo da Globo. 68% acham que sim, só 32% acreditam que não pode jogar com 3 atacantes. O time do Corinthians, como estava jogando nesse segundo tempo, o Palmeiras agora com 3 atacantes mais diferentes, com a presença do garoto Eric em campo. O juiz está marcando falta em cima do Ralf. Daqui a pouco tem Danilo no Corinthians, já conversando com o Mano Menezes. O Corinthians vai fazer a sua segunda substituição, até agora Romarinho no lugar do Romero. No Palmeiras já entrou Leandro no lugar do Mendieta e o Eric no lugar do Henrique. Ralf, toca a bola à frente, Guerreiro gira. Cruzamento feito. Nem conseguiu dominar a bola cruzada pelo Renato. Nem dominar, nem cabecear. Vem aí Danilo daqui a pouquinho. E essa é uma das diferenças entre as duas equipes, Kleber, é o banco de reservas. O Mano olha para o banco, tem um jogador experiente como o Danilo, aí você tem uma molecada como o Romarinho, o Luciano, você tem jogadores que podem entrar e mudar o panorama da partida. O Gareca é bom treinador, precisa de tempo, mas precisa de recurso, precisa de jogador. Leandro vive uma fase ruim, perdeu essa semana o Marquinhos Gabriel e o William Matheus. Palmeiras tem que investir em contratação para respirar nesse campeonato. É aí com o Mochi. A bola voltou para o time do Palmeiras. O Wendel e Mochi de novo. Muito cercado. Acabou perdendo a bola. O Mochi foi revelado pelo Boca. Foi revelado pelo Estudiantes, jogou no Boca e estava no Kayserispor da Turquia. Veio para o Palmeiras nesse período da Copa do Mundo. Sai daqui a pouco o Renato Augusto para a entrada do Danilo, camisa 20.
Olha o Mocha aí, ó. Recebeu, posição legal. Domina, agora com algum espaço. Vai para cima do Fábio Santos. Trabalhou de pé esquerdo, fez o cruzamento buscando o Leandro. Não deixa Fagner a bola chegar. O rebote é do Vitor Luiz. Fica no ataque o time do Palmeiras. Leva Vitor Luiz pro fundo. Não pegou bem na bola. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Portanto, sai Renato Augusto, número 8, e entra Danilo, o camisa número 20. O Atlético diminui lá no Recife. Sport 2, Atlético de Minas 1. E aqui, Renato Augusto, 9 quilômetros. Voltou bem o Renato Augusto para o time titular, vocês gostaram? Se movimentou, procurou seu espaço em campo, não foi decisivo, mas fez uma boa partida. Assim. Errou poucos passes, né? O jogador que passa bem a bola, mas foi discreto. Eu poderia ter criado mais alguma coisa. Aí o time do Corinthians partindo com o Romarinho. Wesley girou à frente do Elias. Antecipação do Fábio Santos. Danilo protegeu, ganhou bem a jogada, tocou de novo no Fábio, ele parte para cima da marcação, olhou para a esquerda, deu no Danilo, Danilo segurou, trouxe por dentro de pé direito, ele bateu, não pegou, encheu na bola e mandou para fora. O Corinthians está 8 jogos sem perder. Já chegou a vencer o líder Cruzeiro no campeonato, só teve uma derrota no Brasileirão, foi para o Figueirense. E é o time que mais empatou ao lado do Santos, do Goiás e do Vitória. 5 empates. O Palmeiras só teve um empate no campeonato. Pouco perdeu e muito empatou. Muito numas, né? 5 vitórias, 5 empates e uma derrota. A campanha do Corinthians, 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. A campanha do Palmeiras até o clássico de hoje. Kleber, o Mano já conversava com o Luciano, atacante Luciano, para entrar. Mas agora há pouco o seu xará ali, o zagueiro, disse que está sentindo alguma coisa. Mano preferiu esperar. Aí o time do Palmeiras parte para o campo de ataque com o Eric. Ele e Leandro. E de trás o Renato. Lá no meio o Wesley. Bola para ele. Olhou lá para a esquerda, onde está o Vitor Luiz. E a marcação em cima dele do Guerreiro. O jeito que parou. Eu acho que não vai sair mais. Não vou sair não, senhor. Acho que ele não vai sair mais. Tá sentindo, mas nem tanto. Pelo menos. O Inter tá respondendo. Dá para continuar, cara? Não dá não. Mas o jeitão que ele respondeu é de quem não quer sair. Wendel. Segurou, tocou atrás. Bola do Wesley para dentro da área, passou por todo mundo, tentou e não conseguiu bater pro gol, fechou, bateu e não acertou nem o gol e nem o companheiro Mochi na jogada lá pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Vem o Corinthians. Daqui a pouquinho tem o Domingão do Faustão, você vai conhecer o elenco da Dança dos Famosos, a nova Dança dos Famosos no Domingão. Chega para lá e o Renato desabou o corintiano, o juiz não deu falta não, em cima do Petros, parte o time do Palmeiras, movimentação na esquerda, Mochi fez o cruzamento, bola para a área, Gil manda para fora, Globo, a gente se liga em você. Vivo, 4G com Plus da Vivo pega bem. Segurar a bola lá, que é o Gil. O Palmeiras vem, cresce, cruzamento. Placar de 1-0, Palmeiras aos 42 minutos, vai com tudo. Agora não tem muito mais tática, técnica. Técnica sempre tem que ter, mas é pressão, porque a derrota, lógico, tá longe de passar pelos planos. O Gil, por isso mesmo, fala, segura essa bola lá no ataque. Torcedor do Palmeiras chama o time para vir à frente. São 3 minutos para terminar o tempo regulamentar. Vai lá em cima e afasta Guerreiro. Na briga pelo rebote, o juiz marca a falta em cima do Romarinho. O Cássio faz aquela boa e velha esfriada. E aí o Kleber sinalizou que tá tudo bem com ele. Agora sim o Mano conversa com o Luciano. Finalmente vai entrar. E vem embora o time do Palmeiras.
Tenta levar pelo meio Wesley. Saiu da marcação do Elias. Manda para o campo de ataque o Vitor Luiz. Abre o Monchi. Na área o Eric. Monchi com o Felipe. Foi para cima. 2 bons dribles, tocou no Eric. Prendeu, segurou, arrumou bem para chutar, mas aí bateu de pé direito e acabou carimbando o Fagner. Vai sair o Guerreiro. Vem aí outra vez o time do Palmeiras. Wesley e Renato trabalham a bola no meio campo. O Leandro encostou. Volta a caminhar para o campo de ataque. O Corinthians, claro, se fecha todo. O Corinthians está com todo mundo concentrado no campo de defesa. O Palmeiras vai tocando, tentando abrir o espaço. Não é fácil, é difícil, claro que é difícil. E o Mano pede para o time se adiantar, para sair do campo de defesa. Vem aí trabalhando a equipe do Palmeiras com o Marcelo Oliveira. Fez o lançamento, a bola é boa para o Monchi, mas o Bandeira marca a posição de impedimento do Monchi. Globo, a gente se liga em você. Itaú Irt Bike, isso muda o mundo. Sim, estava com um tronco à frente, impedimento bem marcado. Aí sai o Guerreiro, número 9, aguentou bem depois daquele susto muscular. E entra o Luciano, número 18. 8 quilômetros percorridos pelo Guerreiro. E o autor do gol. E o autor do gol da equipe do Corinthians, que vai dando a vitória neste primeiro clássico no novo estádio corintiano. 1-0, gol do Guerreiro. 45 chegando, vai até 48 minutos esse segundo tempo. Danilo joga a bola atrás, o time do Corinthians toca. Ralf, Wagner. Palmeiras precisa para ele dar bote, tomar a bola para tentar atacar. Há um espaço para o Corinthians tocar. E o torcedor, lógico, aproveita. Movimentação do Fábio Santos. Era isso que o Gil pedia aquela hora, né? Segura a bola lá. Ela estava batendo e voltando. Elias arrumou, não bateu. Tentou abrir o espaço, tocou, bola perigosa! Gol! Petros! Gol do Corinthians! Campo de ataque, ela caiu no pé do Elias, ele de novo entrou no meio da defesa, conseguiu gingar, achou bem o Petros, ele bateu, e aí, claro, contou com um pouquinho de sorte, para não dizer um montão de sorte. Até agora não vi se ela bateu na trave do goleiro, no goleiro e na trave, no goleiro, na trave do goleiro. Mas ela, de todo jeito, rebateu na trave para tocar no Fábio e ir para o fundo do gol. Saudações gerais do Petros, que faz o primeiro gol dele. Acho que o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Não me lembro de outro gol do Petros com a camisa do Corinthians, o número 40. Agora dá números finais ao jogo, ou pelo menos pontuação final ao jogo, com esses 2-0, com quase 48 minutos. 2-0 para o Corinthians, chegamos a 47. E o Corinthians faz 2-0. Foi o primeiro dele mesmo, Kleber. Primeiro gol do Petros com a camisa do Corinthians, que engata 3 vitórias consecutivas aí no Estádio Novo. E o Palmeiras sofre mais uma derrota no campeonato. Está com 13 pontos e vem chegando ao campo de ataque, tentando diminuir. A defesa sai para o jogo. Corinthians prende. Corinthians chega ao seu 9º jogo sem perder. Uma boa sequência do time do Corinthians. No Campeonato Brasileiro só perdeu para o Figueirense. Olha, o Palmeiras chegou, bateu no gol. Ele não bateu sem força. Mas não pegou em cheio como queria, né? O Leandro chegou e fez a intervenção. O goleiro Cássio. Torcedor do Palmeiras, claro, fecha a cara. O Corinthians vem aí de uma sequência. Depois de perder do Figueirense, empatou com o Atlético Paranaense, ganhou do Sport, do Cruzeiro, empatou com o Botafogo, ganhou do
Internacional empatou com o Vitória e agora consegue uma vitória sobre o Palmeiras. O árbitro Sandrovic apita fim de jogo aqui na Arena. Terminou também o jogo do São Paulo contra o Goiás. Vitória do Goiás por 2-1 lá em Goiânia. Aqui termina 2-0 para a equipe do Corinthians.